Voltamos agora com a unidade 4, né, em que a gente vai conversar sobre a poesia e ilustração. Né? A poesia é um grande feito, né, na literatura infantil. A ilustração, então, nem se fala, porque muitas das vezes a gente escolhe, né, a leitura pelas imagens que ela nos remete, né, que ela nos faz viajar. Então, imagina para uma criança abrindo um livro todo colorido, né? Vocês percebam até que quando a criança ainda não sabe falar, né, ou não sabe, ou já sabe falar, mas não sabe ler, ela costuma contar a história pelas imagens que ela está visualizando. Então, é de grande importância a ilustração dentro do contexto da literatura infantil. Tá? Por que a poesia é importante no universo? Eu costumo dizer que a poesia, além dela ter uma linguagem toda fascinante, né, que ela está sempre falando de algo muito, ela está sempre trazendo muita leveza, né, ritmo e prazer para a criança, ela trabalha muito com a questão da rima, né, e a rima é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Por quê? Porque a rima, à medida em que ela dá sonoridade ao nosso pensamento, ela faz com que a gente memorize sem aquela formalidade de simplesmente decorar por decorar. Né? Vocês percebam a questão de música, quando a gente vai aprender uma música, aquela letra fica na nossa memória, assim como a poesia, né? E assim como a questão da rima, a forte influência da rima nesse contexto. Tá? E a poesia, ela trabalha com sentimentos, né? Emoções, experimentos, momentos de sensações, e assim, as emoções são muito fortes no início da infância, né? A gente percebe como a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com as frustrações, e a poesia, ela vem trazer essa leveza para a nossa vivência, tá? Para a nossa convivência. Em 1943, Henriqueta Lisboa publica o livro Menino Poeta, né? Esse livro, seus poemas, lançam um olhar sobre a criança e o seu dia a dia, diferente do olhar verticalizado, né, em que o adulto fala como ela deve agir. O Menino e o Poeta recebeu um prêmio de Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras em 1984. Fala da criança como ela é, né, de forma simples. Outra poesia que também marcou muito, né, eu lembro dela nitidamente, porque eu trabalhei muito com essa poesia na escola enquanto aluna, né, a professora trabalhava muito comigo, que é o Isto ou Aquilo, né, ou Se Tem Chuva e Não Se Tem Sol, da Cecília Meirelles, que também ficou marcado na nossa vivência, né. Também temos a Rosiane Murray, né, no Fardo de Carinho. Rosiane Murray, ela começou em 1980, né, aí, com esse livro, e ela escreve muita poesia infantil para as crianças, que tem cada poesia lindíssima, né, histórias também infantis, feitas pela Rosiana, vale muito a pena a gente conhecer. Né? E a ilustração e seu papel na literatura infantil. Nos livros de literatura infantil, as ilustrações funcionam como um elemento enriquecedor da obra. Foi aquilo que eu disse, né? Ela atrai as crianças e ajuda a pessoa a contar a história, porque muitas das vezes cada vez que você vai contar aquela história, você conta de um jeito. A mesma coisa acontece quando a gente está lendo. Desde que você vai fazer a leitura da história, você percebe um detalhe que você não havia percebido antes. E aí, quando você tem uma ilustração muito rica, né, muito interessante, aquela ilustração te instiga, né, te auxilia muito na hora da contação, né? Aqui a gente tem um textinho que diz que é necessário que desde cedo as crianças vivenciem plenamente a observação e a leitura das imagens nos livros literários, percebendo nuances, detalhes, escolha dos ilustradores. Por isso, favorecerá amplamente a sua formação leitora.
Embora essa leitura não seja ainda tão valorizada no contexto escolar, o que, entre outros fatores, decorre da formação dos mediadores de leitura, mostra-se cada vez mais urgente a necessidade de se investir na alfabetização visual das crianças. Porque a gente sabe que a criança, com a leitura visual, né, a alfabetização visual, ela consegue decodificar os símbolos e essas imagens vão favorecer muito na hora da sua aprendizagem, né, em que ela está sendo alfabetizada. Então, ela diz, né, promovendo assim o seu desenvolvimento crítico e cognitivo e abrindo portas para a sua criatividade, impedindo que se torne futuramente mais uma consumidora passiva das imagens que não compreende, ou seja, você olhar a imagem e não conseguir identificar, olhar a imagem e não conseguir identificar, né? Isso é muito complexo, isso é muito ruim. Bom, gente, a gente entendeu aqui a importância da poesia e da ilustração, né? Eu deixei aqui para vocês, olha a Fanny Abramovic novamente aí, né, na minha referência bibliográfica. Então, vale a pena que vocês conheçam um pouco mais da Fanny, ok? Abraços, até a próxima.